refletiu aquilo. Just how many sure now that was there then when he came? Somente para quantos estão aqui agora que estavam lá quando ele veio? That's it. Aquilo o fez. Then I remember, then a brother Jackson, he's usually with us. Brother Junior Jackson, the Methodist, was a Methodist minister. Depois eu me recordo então de um irmão Jackson. Ele geralmente está conosco, irmão Júnior Jackson, o metodista. Era um ministro metodista. Yeah, here he is sitting over here now. Sim, aqui está ele, sentado agora. Now, then he come to me with a dream. And then some more brethren come with similar dreams. Agora, ele veio a mim com um sonho. E então alguns outros irmãos vieram com sonhos parecidos. Now, Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Grande Criador, pedimos que o Senhor manifeste a nós através da palavra, porque amamos Sua palavra. Queremos tratar contigo como filhos ao Pai, te respeitar, te reverenciar e reconhecer quando tu falas, aquilo é verdade, para que não soframos a consequência pela desobediência. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Sob o controle de Deus. Esta terra já esteve sob o domínio de Deus, sob o controle. E você diz, aí agora? Agora ela está controlada pelo diabo. Ela esteve sob o controle de Deus quando Deus a fez. Naquele tempo, quando Ele lançou a semente, quando Ele criou os répteis, os pássaros, os grandes dinossauros, tudo estava sob seu controle. Quando Ele criou o homem, e Deus colocou o homem ali no Éden, controlando tudo, um filho que recebeu o direito de Deus, do Pai, para controlar a terra,
controlando tudo sem dor, sem doença, sem pecado, sem tristeza, sem espinho. Não havia nem espinho. O espinho é consequência do pecado. Depois que entrou o pecado é que veio o abrolho. O abrolho veio depois, quando veio o engano. Eu pensei em falar um engano religioso. Sob o controle de Deus estão os filhos de Deus. Mas existe um engano pelo qual o diabo passou a controlar aquilo que era controlado por Deus. Com um engano, o diabo passou a controlar. Assim é a vida de cada pessoa. Você é controlado por Deus, mas você se deixa cair, como Eva o deixou. Então, por um engano, o diabo entra em cena e controla os olhos, controla o espírito e até põe a perder a sua alma. Uma grande coisa é ver Deus controlando e como que o ambiente é bom. Você vê hoje o diabo controlando, o ambiente é de cruz vermelha, da ciência evoluída, é queda moral, é dor, doenças, morte. Isto é porque um engano levou tudo para as mãos de Satanás, o que Deus controlava. E quem pôs a perder tudo isso foi um filho de Deus. É um filho de Deus que põe as coisas a perder. Deus colocou tudo na mão do filho, chamado Adão, e depois este filho deixou cair tudo nas mãos do inimigo. Satanás tomou o controle, tomou direito sobre a mulher, direito sobre o homem. E o homem que não tinha direito sobre a mulher passou a ter, porque houve a queda e aí veio a sentença de Deus sobre a mulher, sobre a terra e sobre o homem. Agora estamos retornando para este Éden de Deus novamente. Estamos de volta ao controle. Estar debaixo, sob o controle de Deus. Deixar Ele mover, Ele controlar. Se você caminha pelas eras da igreja, você vê que Laodiceia não deixou Deus retornar ou retomar o controle sobre ela. Ela quis controlar como Eva, outra vez. Ela caiu. Laodiceia caiu porque ela quis fazer a mesma coisa, ela quis ter direito, ela quis controlar. E ao querer controlar, ela colocou o próprio Criador, o controlador, o originador, a semente. Irmão Branham diz que ele sempre foi a semente no meio da fruta, como caminhando na igreja. A igreja está simplesmente sendo a polpa, mas a semente sempre foi Cristo. E ele, sendo a semente no meio da igreja, a igreja de Laodiceia não o quis, o colocou para fora. Então você tem que saber que a polpa sem a semente, ela nem reproduz mais. Desde que foi posto Cristo fora da igreja, em 1963, na revelação dos 7 selos, conforme o irmão Branham disse na mensagem, eu acuso esta geração, que em 1963 eles crucificaram a Cristo pela segunda vez, e Cristo é a palavra. Eles colocaram Cristo para fora. A igreja ficou apenas a massa.
mas ela não tem semente para reproduzir. Ela não pode reproduzir. Ela não tem semente. Ela só tem a massa. Como a mulher só tem a massa. Mas ela não tem a semente. A semente vem do macho. Tem que se colocar a semente num ovo, porque a galinha pode botar, mas não tem semente, não choca. Ou ao chocar, é ovo choco. É o que está acontecendo, ovo podre. Essas ninhadas na igreja, sem semente. É uma ninhada, tem ovos, mas é como você tomar uma galinha de granja. Se não tiver um galo entre elas, então não vai germinar. Somente tem o ovo branco, o ovo sem galação, ovo sem semente. Isto é o que tem acontecido, tem crente, uma ninhada de crente, sem semente, reproduzido só pela galinha, chamada igreja. É o que dá. Mas se você procura semente, um eleito você não acha. A eleição, que é a semente, porque ela colocou Cristo fora desde 1963. E indo mais fundo um pouquinho, você sabe que mesmo o povo da mensagem, que não crê na revelação do sétimo selo, dos 7 trovões, a terceira puxada, como o profeta pregou, simplesmente é um grande ninho de ovos podres. São crentes bonitos. Quanto mais fica na igreja, mais podre fica. Quanto mais o ovo fica debaixo da galinha, mais podre ele fica. Se você quebrá-lo, só tem mau odor. Tem crente, se você mexe com ele, só sai palavras do maligno, da carne. Por quê? Não tem semente. A semente faz controlar até a nossa língua, nossa maneira de ouvir, nossa maneira de olhar, nossa maneira de falar, porque é a semente que controla. É Deus tendo controle não sobre o mundo de fora, mas sobre uma parte do mundo que é você. Você é uma parte da natureza, uma parte da terra. Ele não pode controlar o mundo, mas ele passou a controlar a terra onde tem semente. Se não tem semente, irmãos, é como Laodiceia. Deus não controla. É como uma casa. Se, me desculpe, mas se a mulher, ela não tem a semente do marido, esse marido nunca vai dominá-la. E não adianta nem fazer por força, nem por violência. Lembramos do profeta Miqueias. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A coisa tem que ser manifestada pelo espírito e não pela força, pela violência, pelas palavras. Pelo que nós queremos, pelo que nós achamos ser certo. O que nós achamos ser certo não é certo. A coisa está na semente que está manifestando naquele dia que nós vivemos. Aquilo é que é certo. E aquilo tem que estar vivo em nós como uma semente que possa reproduzir a vida da mensagem do dia, a vida da promessa da hora, a vida que está na igreja que comeu o livrinho. Então tem coisas que é feito, o pastor vai fazer um domínio sobre a igreja pela força. O marido vai dominar a esposa pela força. Por quê? Porque não tem semente ali. Você tem que deixar a coisa quieta. Nem Deus conseguiu dominar Laodiceia. Nem Deus. Foi posto fora. E ele de fora, eis que estou à porta e bato, do lado de fora batendo na porta. Tentando um regresso, não a Laodiceia,
mas tentando um regresso a alguns corações lá de dentro que teriam que ser expulsos de dentro como ele o foi. Para você ter contato com Cristo, dentro de Laodiceia não pode, não tem jeito, Jesus não volta lá mais. Você não tem a caloria dele, de sua palavra, de seu amor revelado dentro de Laodiceia. Você tem que sair. Se o ceguinho quis, depois de curado, ter um contato com Cristo, ele teve que ter uma decisão primeiro. E quando ele decidiu, ele foi expulso da sinagoga. A pessoa tem que ter uma decisão primeiro. Quando ela decide, ela é expulsa do sistema a qual a rege, a controla. E você tem que ser expulso de um sistema para receber outro sistema. Você tem que ser expulso do sistema denominacional para poder ser dominado pelo sistema de Deus. Você tem que sofrer o controle de Deus e ser expulso do controle da denominação, que é o controle de Satanás. Quando isso acontece, então Deus começa a ter controle sobre nós. Isto aconteceu quando Deus mandou um profeta na terra. Porque a igreja, ela fez igual a Eva. Lá no princípio, ela nasceu muito bonita, maravilhosa, cheia do Espírito Santo, e poder sobre ela, e curas de enfermos, e paralíticos andando, aquela maravilha. Mas no ano 320 em diante, ela já tinha perdido aquele domínio. Depois do ano 100, que morreu o último apóstolo, a igreja foi perdendo o domínio de Deus. Ela não tinha mais o domínio de Deus. Roma passou a dominar, o homem passou a governar, e a semente já estava fora outra vez. É por isso que naquele tempo, o que aconteceu com a semente? Ela estava maravilhosamente na igreja primitiva, mas foi plantada, semeada outra vez no concílio niceno. Quando foi semeada, ela brotou, levou várias eras. Ela chegou na era de Lutero para começar a brotar. Mas ela foi já sepultada na terceira era, quando ela já havia perdido o seu vigor depois da primeira era. Ela já está perdendo o seu vigor. Foi preciso chegar à quinta era da igreja para aquela semente brotar. E quando brotou, não era a própria semente que havia sido semeado, mas era apenas folhinhas, que deveria crescer, evoluir e dar um talo para depois chegar à borla e vir a semente novamente, que havia sido semeada. E isto demorou mais eras outra vez. Ela brotou 2 eras depois. Mas quando chegou no tempo dela ser semente outra vez, teve que passar Wesley e Pentecostes. Quando passou estas eras, novamente, a semente que uma vez foi pentecostal, morreu e foi para o solo, brotou em forma de folhinhas, logo caniço, logo flor, mas para dar a própria semente, ela teve que vir no tempo do Elias. Ali estava a semente de novo. Demorou, irmãos. Se você notar o processo da semente, é porque Deus queria ter controle sobre o homem. Mas ele não pôde ter controle sobre o homem, ele controlou a igreja nos seus dias. Vindo em Cristo, controlou a igreja. Vindo no Espírito Santo, controlou a igreja do dia. Mas logo em seguida, aqueles apóstolos morreram e na palavra de São Paulo, os lobos vorazes entraram e não pouparam o rebanho. Então o que aconteceu é que a semente foi para o chão outra vez. Foi semeada, brotou com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais, mas só foi dar semente original, como foi semeada nos dias do Elias, William Marion Branham. Ali era semente
outra vez. Amém. Todas estas coisas faz bem, mas era Deus mostrando, eu quero controlar outra vez. O que eu fiz em Adão, eu quero fazer outra vez. Isto levou 6.000 anos para Deus ter o controle novamente. E ele vem agora apenas num homem para ter o controle. Irmão Branham podia ter controle sobre tudo, porque Deus estava nele. Era Deus controlando o homem, sob seu controle, sob seu domínio. Era por isso que quando William Branham falava, a neve parava. O que era aquilo? Isso me faz lembrar de Adão. E que Adão, ele perdeu todo esse poder. Ele falava, trazia existência, ele dava nome aos frutos, ele dava nome às árvores, ele dava nome aos animais. Ele deu nome até à mulher dele. Você chama varoa. Você foi tomada do varão, então você chama varoa. Não é nome, mas ele deu o que ele era, um varão. Então agora é uma varoa. Esse é um Adão. Aí vem uma Eva. E se é uma Eva, ela é mãe de todo ser vivente. Ela é mãe até de Caim. Adão não podia ter esse privilégio. Falou, sou pai de todo ser vivente. Não. A Eva era mãe de todo ser vivente. Mas Adão não era o pai. O pai de Caim não era Adão, era a serpente. 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. E por que causa o assassinou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão Abel eram justas. Então, ali começou a manifestar filhos de Satanás. Esta é a geração. Se foi um engano religioso, tinha que vir um fruto do engano. E o fruto do engano foi Caim. Aquele foi o filho do engano, fruto do engano. A igreja foi enganada em Niceia. Ela foi enganada com Constantino quando a igreja casou com o Estado, esperando uma grande coisa, mas era só material. E aquilo foi um casamento, foi um engano. E o que aconteceu é que ela gerou um anticristo. Ela gerou um filho. Daquela relação que a igreja teve com o sistema daquele dia, ela gerou um anticristo. Antes ela tinha um espírito de anticristo, que estava na igreja primitiva. Só espírito, mas como o espírito não podia ser coroado, precisava se encarnar. E aí foi quando a igreja teve a sua gestação e gerou um filho da serpente, que é do sistema daquele dia, o sistema político que governou o sistema de igreja e gerou um filho chamado Anticristo. E daquilo ele veio até o tempo do irmão Branham, e no tempo do irmão Branham, aquele filho do Anticristo já chamava falso profeta. Porque Deus também tinha que ter uma geração. A semente tinha que vir. Se tem uma semente de Satanás, tem a semente de Deus. E como Satanás em si não pode criar um filho, ele não tem poder criativo. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que entrar na serpente, que era mais próxima do ser humano e que tinha uma semente que combinou com a semente da mulher. Não tem hoje. Eles já pelejaram com macaco. Mulher não gera de macaco. Não tem jeito. Por quê? Porque a ciência sabe, o irmão Branham diz, ele sabe que tem um elo perdido em algum lugar. Porque já aconteceu isso, de ter gerado de um animal que era próximo ao homem, que só faltava a alma naquela serpente, para ser igual ao homem. Por isso, quando você tem uma alma, você está mostrando que você pensa, que você raciocina, que você ama, porque ali está algo que Satanás não tem. Do contrário, ele tem só a parte externa. E aquilo é o que mata, rouba, destrói. Não é o correto o que ele tem.
Isso é o que ele tem para provar para as pessoas, como um rapaz diz, eu te amo, e logo deixa aquela moça falando sozinha. Ele não a amava nada, é um engano. Um engano, ela traz um filho, porque ela foi crer, Eva também foi crer, a igreja primitiva também foi crer. Isto gerou, cada uma que creu gerou um filho. Cada uma que creu. E, por último, nós sabemos que Deus precisava novamente vir em carne. Eu estou falando coisas para você, se você quiser ler depois em casa, está na mensagem O Éden Satânico. Certo? Eu vou falar alguma coisa para você, mas está aqui, dentro dessa mensagem. E quando eu vi isto me animou, porque Deus já teve a terra sob seu controle. Então, se ele teve, hoje ele tem também parte da terra que sou eu e você. Para ele poder controlar. Ninguém mais Deus controla. Deus não controla a política, quem controla é o diabo. Por detrás de toda política está o diabo, não está Deus. Oh, mas José lá no Egito governou. Você quer comparar o governo de José com esses governos de hoje? Totalmente contrário. Você nem pode comparar, não pode nem aproximar um do outro. Não pode. Qual o governador que chega lá e tem a liberdade que José teve de mudar tudo no Egito? De construir as coisas? Qual? Não tem liberdade. Você vai para lá e tem mais 500, 600 homens para poder estar do seu lado ali e te reprovando. Quando você tem 100 a favor, tem 500 contra. E você quer dizer que isso é o sistema de Deus? Isso é o sistema político, isso é do diabo. Você tem que saber que foi o que Satanás enganou a igreja sob Constantino, levando política para dentro da igreja, para que a igreja cresça que ela ia ser uma igreja rica. E como todo mundo tem uma vontade de ser rico, a igreja, naqueles dias, pensou que ia ser também. Daqui a pouco, ela ficou sem nada. O que ela teve é só templos. Ela tem a beleza dos templos, ela tem coisas naturais, passageira, mas ela não tem o eterno. Ela perdeu a boa coisa, a boa semente, ela perdeu. E quando perde, você vai ficar como Eva, você vai ter que receber uma sentença sobre você. Com dores você terá à luz filho. Com dores você vai ter que ganhar mais alguém, com dores. E isso não vai resolver nada ainda. Porque o caminho de Deus não é este. O caminho de Deus era ter um homem sob seu controle novamente, como ele teve um Adão. Você não sabe o prazer de Deus, nem quando Deus veio em carne, ele não fez isso. Quando Deus veio em carne no homem chamado Jesus, Deus não podia criar, só podia ressuscitar o morto, só podia multiplicar pães e peixes, mas ele não podia criar, não era tempo daquilo. O tempo daquilo era quando o Éden estivesse mais próximo, quando o retorno do Éden de Deus estivesse próximo e o final do Éden satânico já estivesse na sua última era. Então, isto era para o tempo de William Branham, isso era para o tempo de Elias, tempo de sétimo anjo. Foi por isso que Jesus lá atrás não fez. Ele pegou pães e peixes e multiplicou. Já estava muito bom ele fazer isso. Mas ele sabia que ele não podia fazer as coisas que ele tinha que fazer na última era da igreja, ele não podia fazer na primeira. Deus sabia. Não, aqui, isso daqui é início de semente. Essa daqui ainda vai ser sepultada. Eu vou ter que novamente estar aqui como uma semente para poder falar, trazer coisas à existência. E era por isso que no tempo de Jesus ele podia parar a tempestade, acalmar o mar. Isto era um trabalho dele, pegar pães, aumentar, multiplicar pães e peixe. Isso era o trabalho dele, mas Jesus não podia criar, não era o trabalho dele naquele tempo. Irmãos, Deus está limitado à sua própria palavra. Se nós entendêssemos que nós temos palavra e que nós devíamos estar sujeitos à nossa própria palavra, Deus é sujeito à sua própria palavra, que ele não podia fazer lá e ele não fez. Ele deixou para fazer nos dias de Branham e ele fez.
Agora, se você diz que ele não fez nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias do Elias, você está fazendo como a serpente conversou com Eva. Você está com o mesmo espírito, com o mesmo demônio daqueles dias. O demônio entrou na serpente, aí o demônio entra no pregador. E ele diz, olha, Brana não revelou sétimo selo, Brana não revelou 7 trovões nos seus dias. Ele não fez, não cumpriu a terceira puxada, a terceira etapa nos seus dias. É um pregador serpente, para poder induzir a igreja ao engano outra vez, um engano religioso. Lá foi um engano religioso, está no parágrafo 31, o Éden satânico. Foi um engano religioso lá atrás, e é um engano religioso aqui. Todo o tempo foi um engano, mas nesse espaço de tempo que nós estamos vivendo, devíamos ser agradecidos a Deus, que Deus já retornou para a igreja todo o poder. Aí pergunta-se, por que ela não está desfrutando deste poder hoje? Oh, Deus está mostrando para nós o que vai ser o Éden novamente. Aqui pertinho, ele está mostrando para nós o que vai ser o Éden. Para que ele usou Brana? Para ressuscitar um peixinho, quando não tinha nem as guelras dentro do peixinho, está só a capa, aquela casca. E ele diz, peixinho, eu te dou a vida em nome do Senhor Jesus. Aquilo era novamente Deus falando. Olha, ele fez um grande trabalho, isso é uma ressurreição, isso é maravilhoso. Mas ele não podia ficar só nisto. Foi por isso que Deus o mandou para o mato. E lá no mato, ele tinha que usar a palavra criadora de Deus. A palavra criadora de Deus sempre está no homem. Você tem que ver, porque a dúvida está sempre no homem. E os demais seguem aquele homem. A dúvida de que os selos foram revelados deve estar em algum pregador, não em Brana. Você vai ler as mensagens de William Brana, desde os selos até a partida dele em 65, você vai ver que ele diz que foi tudo revelado. Se você parar no 7º selo, você vai dizer, ele não foi aberto. Não foi. Se você para no 7º selo, mas era o selo da sua vinda, você tem que guardar aquele dia e hora, ninguém sabe, ele não podia falar nada daquele dia. O 7º dia, aquele 7º selo apontava para a vinda do Senhor, era o dia da vinda, e o dia ninguém sabe. Então enquanto ele prega o 7º selo, ninguém sabe, nem William Brana. Eu tenho mensagem para isso, o irmão Brana não sabia que era aquele 7º selo, não sabia que aquele 7º selo, aquela terceira etapa, era aquilo que ele estava pregando, ele não sabia. Ele estava aguardando, parágrafo 160, 161 do 7º selo, ele está dizendo, a terceira etapa, o que vem? Se ele soubesse que aquilo que ele estava pregando era a terceira etapa, ele diria, a terceira etapa é o que eu estou pregando aqui para vocês. Mas ele não sabia, então ele dizia, a terceira etapa, o que vem? Por que ele não sabia? Nem o filho sabe, mas unicamente o pai. É um mistério que você precisa entender, que o profeta não podia falar no 7º selo. O 7º selo é o selo da sua vinda. Foi o selo da vinda de Cristo. E não pode ser dito, você não pode falar. Nem o irmão Brana podia falar, pois ele mesmo não sabia. Deus abriu aquilo para ele depois. Aí depois ele foi mostrar o que era a terceira etapa. Já pensou bem se o irmão Brana fosse embora e não deixasse nenhum parágrafo desse assim, ó, como nós temos categoricamente falado pelo profeta, aquilo é tão perfeito. A terceira etapa foi. Você pode lutar o quanto você quiser, você não pode colocar a terceira etapa será, não tem jeito. Foi em 65, você diz, mas ele falou uma vez só, isso ali, era uma vez só que precisava falar, não precisava falar mais. A mão, a nuvem do tamanho de uma mão, diz o profeta, era o tamanho do sinal que ele precisava. Ele orou 6 vezes e não tinha nuvem. Mas na 7ª vez, o moço diz, eu vejo uma nuvem lá do tamanho de uma mão. Não precisa orar mais.
pode dizer para Acabe que vai chover. Ah, mas nuvem do tamanho de uma mão, para mim, para um profeta, é o suficiente, é o sinal. Era aquilo ali, era a nuvem do tamanho de uma mão. Vai lá e avisa, Acabe, vai chover. Você não precisa de grandes sinais, nós não precisamos de grandes sinais, um parágrafo só. Tá bom? Alguém diz, precisa de mais parágrafo, não. Ele não podia nem falar. Ele falou porque Deus sabia, se ele não falasse uma vez, eu não pregava. Deus sabia que era assim. Se ele não falasse uma vez, eu não pregava. Para falar claro assim, ele falou, a terceira etapa está aqui, estamos na terceira etapa, isso foi em 64, em 65, ele falou isso daí, porque Clamas fala, 207, ele esclarece isso, mas falar claro como ele falou nos ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia, ele falou muito claro, a terceira etapa foi abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele diz, mas vocês ficam repetindo isso, você já creu? Não, então, você vai ter que escutar eu repetir isso. O dia que você crê, você vai regozijar com essa repetição. O dia você creu, então, isso é verdade mesmo, o profeta falou e está falado, a terceira etapa foi. Agora, eles estão seguros em algum parágrafo do irmão Brana anterior, que o irmão Brana diz a terceira etapa, o que vem. Entende? A terceira etapa vai acontecer isso e aquilo. Eles confundem a terceira etapa da noiva, suas infalíveis palavras de promessa, 138, que aquela terceira etapa é da noiva, não é do profeta. Aquela ali é da noiva, aquela terceira puxada ali é da noiva. Ele diz assim, o que vocês estão vendo acontecer aqui em porção, quando o concílio mundial de igreja apertar, isto acontecerá em plenitude. Não era para o tempo dele, o concílio mundial de igreja ainda nem apertou. Então é para a terceira etapa da noiva, nós estamos chegando aí. Entende? A terceira, você não pode ter sua terceira etapa sem saber o que é a terceira etapa do profeta. Depois que sabe o que é a terceira etapa do profeta, então eu tenho a minha. Agora eu tenho a minha. A palavra que o irmão Brana usou naquilo ali, ele diz, vai ser quando chegar o aperto. Então não era para o profeta. Eles estão esperando, porque o irmão Brana diz lá, por isso eu volto para o vosso meio. Aí ele diz, aí, o irmão Brana está falando que vai ressuscitar. Ele nem sabia que ia morrer. Ele disse que de morte natural ele não morria. Ele falou há pouco tempo, ele tinha falado aquilo, que de morte natural ele não ia morrer, não era fácil para ele morrer. Ele era um homem sadio. Tinha que ser num acidente mesmo para ele poder morrer. Agora, as pessoas falam que o irmão Branco estava pregando e dizendo, por isso eu volto para o vosso meio, profetizando, por isso eu volto para o vosso meio. Ele já estava voltando, naquele tempo ele estava voltando para o meio do povo, para pregar cura divina, outra vez para o povo, animando o povo com a palavra. Ele estava retornando para o meio do povo, novamente, aquele ministério. Ele fez aquilo, só que eles estão esperando o ministério futuro, quando aquilo foi naqueles dias que ele estava fazendo. Por isso volto para o vosso meio. Aí as pessoas perguntam, isso daí vai acontecer ainda, aí o irmão Brana vai voltar. Quer dizer, tudo fica esperando o irmão Brana. O irmão Brana chega, e se a união da igreja apertar, o irmão Brana está aí, vai dar jeito para nós. Quem é que não espera nos outros? Só fica esperando nos outros, nunca faz nada. É que nem o preguiçoso, cruza os braços e fica ali. Não, o papai vai trazer, o papai traz alimento, que o papai traz. E fica ali, não faz nada e o papai traz. Não, o papai traz, mas você vai trabalhar, filho. O papai traz, você vai à luta. Entende? É a mesma coisa, nós queremos, o eleito vai chegar, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um CD, tenho que dar um folheto, tenho que ter um programa de rádio, tenho que ter um programa de qualquer forma, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o eleito ele vai pelo menos ouvir, ele vai ouvir, a hora que ele ouviu, acabou. Entende? O eleito, mas que ele precisa ouvir, a fé vem por ouvir, ele só vai crer se ele ouvir. Quanta gente que tem comunicado conosco, por que ela está crendo? Olha, eu ouvi o senhor pregar isso aí. Eu ouvi, mas ele já tinha ouvido o pastor dele pregar contra muitas vezes. Mas quando eu preguei e dei um parágrafo, ele foi lá, o irmão Brana falou isso mesmo, eu creio no irmão Brana. Isso faz o membro largar de qualquer pastor. O membro eleito
faz ele largar de qualquer pastor. Por isso que eu gosto de pregar e dizer, está aqui, porque aí o indivíduo vai lá e acha. Ele acha aquilo. É mesmo, o irmão Brana falou, porque ele não foi o Osmar que falou. Ele falou, mas o irmão Brana falou isso mesmo. Isso é verdade. Olha, eu estou atrás do irmão Brana, eu creio nisso aqui. Irmãos, nós que cremos no profeta, nós temos que reconhecer isso, o trabalho de Deus, o poder de Deus retornando à igreja novamente, e você tem que saber, agora, por que não está usando esse poder hoje? O irmão Brana já pensou bem com o poder de curar enfermos, de expulsar demônios, de falar e acontecer, e de chamar qualquer coisa que ele quisesse, haja esquilo. Aí ele podia começar a falar, haja viado, haja isso, haja aquilo. Não, só falou haja esquilo, só aquilo. Você pensa que ele vai poder falar tudo que ele quer, porque ele queria matar, então só para tiro ao alvo, haja e pô! Não, irmão Brana, quando falava haja, ele matava e comia. E o irmão Brana não brincava de tiro ao alvo com animais. O país podia matar 3 naquele país, ele matava 3. Depois um bando de esquilos ficava assim para ele. Ai, que dá tiro em mim também, me mata, ai, que... Ele falou, não posso te matar. Tem uma lei aqui, é só 3. Eu gosto de um profeta por isso. Se fosse apenas um mero caçador, então você quer morrer. Não. Ele viu o que aconteceu, matou os esquilos e depois os esquilos ficavam perto dele assim. Ele não podia matar. Porque a lei do país era 3 que podia matar. Então é só 3 que eu vou matar. Mas também um dia que Deus falou com ele, quantos esquilos você quer? Ele disse, eu quero 3. Aí, onde você quer? Eu quero ali. Haja. A hora que apontava o dedo do esquilo, criado pela palavra falada. E ele diz, não era visão, porque visão não sangra, eu matei, levei para casa, a Meda fez. Aí matou o esquilo. Agora eu posso ir embora. Ele já está satisfeito, porque falou uma vez. A voz veio para ele e disse, eu pensei que você tinha pedido 3. Deus guarda a palavra. Você, 3, sim? Sim, senhor. Aonde você quer o outro? Eu quero naquele galho. O esquilo já apareceu. E pô, matou. Mas já está bom, 2 já está bom, senhor. 2 já está bom. E eu vou embora agora. A voz veio outra vez. Você não disse que era 3 que você queria? Aonde você quer o outro? Aí ele começou a mostrar que passa por aquele campo ali, aí pare aqui. Quando ele olhou assim, o bichinho lá vinha correndo. E parou no lugar e meteu fogo. Alguém dizia, o que é isso? Um profeta, sim, criando esquilo, matando e aproveitando. Não é fazer como os americanos fizeram com os búfalos, para que os índios morressem, não tivessem o que alimentar. Aquilo que foi errado que eles fizeram. Matava, tiro ao alvo só por bonito, e matava e largava lá. Irmão Brana diz, quando um índio matava um búfalo, ele usava até o casco. Por isso que tudo o crente hoje, quando você tem, meu irmão, minha irmã, você aproveita, usa tudo. Você tem, Deus te deu aquilo ali, usa tudo. Por isso que a gente vai comer abobrinha, come até a rama dela chamada cambuquira. O brotinho dela. Até o brotinho dela. Ela come cambuquira. Certo? Você vai fazer, aproveita tudo. Não é pegar e ir jogando fora. Por isso, temos que saber comer, saber fazer as coisas para não jogar fora. Se for perder, dá para alguém, mas não perca aquilo. Alguém tem que aproveitar. Isso nós aprendemos com Brana. E Brana aprendeu com Deus isso daí. Você tem que guardar essas coisas, como é bom essas coisas. Agora, isso é saber que Deus novamente está tendo as coisas sob seu controle. O quê? Eu, você.
Deus não pode ter o mundo sob seu controle, os governos do mundo sob seu controle. Deus não pode. Está tudo sob o controle do diabo. É por isso que tudo está do jeito que está e vai piorar. É o diabo controlando tudo. Mas quando Deus veio num profeta e começou a criar outra vez, haja esquilo e houve esquilo. Quando ele começou a fazer essas coisas, Deus estava novamente mostrando para a igreja: estamos retornando ao Éden. Nós vamos para o Éden. Olha a palavra falada na boca de um profeta. Mas neste tempo aqui mesmo, que foi em 65, o Éden satânico, que foi a última mensagem que eu saiba que ele pregou no tabernáculo Brana, a última mensagem. E depois não pregou mais. Ele pregou isso aqui, parece que foi em agosto. Olha, ele pregou em agosto, 29 de agosto de 1965. Diz que foi a última mensagem que ele pregou no tabernáculo Brana. Depois pregava era fora. Não pregou mais. Morreu naquele ano, 25 de dezembro. Agora, que coisa ele deixar certas coisas que tem nessa mensagem aqui, que vai ajudar. Eu não posso, não dá conta de ler tudo também. Eu sinto empolgado só pelo parágrafo que eu li. Faz uma pregação e está bom demais. Olha, tem sido um engano religioso desde o próprio princípio do Éden, e tem sido desde então. No tempo de Adão foi um engano, no tempo de Noé foi um engano, no tempo de Jesus foi o mesmo, e agora é o mesmo, a mesma forma, um engano religioso. A pessoa é enganada e não percebe que está sendo enganada. Você tem que perceber quando o diabo está te enganando, para te levar ao mal. Será que não percebe? Quando uma mulher mexe com você, homem, e você é casado, é um engano. É o diabo querendo te levar ao engano. Um homem assovia para você, mulher, você já sabe que você é casado, não tem nem que olhar para ver quem é que está assoviando. Em outras palavras, o seu marido não te chama por assovio, seu marido chama pelo nome. Deus não assovia para você, Deus te chama pelo nome, Brana. Cadê os Branas? Mas as pessoas têm facilidade, qualquer coisa chama a atenção delas, qualquer assovio chama a atenção delas. Elas não têm segurança do que crê. Qualquer coisa chama a atenção delas. Você tem que ter revelação da palavra e ver o que Deus já fez nesse tempo. Deus já deu uma amostra. Nós já tivemos uma amostra de arrebatamento em William Branham. Nós pregamos isso esse dia. Uma amostra de arrebatamento. Foi o homem que eu sei que nesta era foi arrebatado a 48 quilômetros de altura acima do Monte Pôr do Sol. 48 quilômetros e depois voltou. Ele foi arrebatado. Ele não foi apenas arrebatado no espírito, ele foi arrebatado tudo. Ele foi lá, naquele lugar onde estavam os anjos passaram aqui e levaram ele para dentro da nuvem. Pensa bem, a rapidez, ele estava tirando o espinho da barra da calça, os carrapichos na barra da calça. Os anjos pegaram ele. E tem hora que nós queremos, a mulher quer vir de salto alto, nós queremos vir tudo bonitinho para Deus nos pegar. Não, ele pegou o Brana com roupa de caça. Pegou ele tirando carrapicho da barra da calça. E é isso que nós temos que fazer, que Deus possa nos pegar tirando carrapicho. Pois estou tirando carrapicho, erro da minha vida. Estou tirando carrapicho, aí vem Deus e passa e pega a gente e leva a gente numa altura que a gente possa ver 7 selos, 7 trovões, terceira puxada, novo nome. E glória. Agora notaram? Quando Deus tinha sob seu controle. Então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus. Quando rejeita a revelação dos trovões, Satanás toma posse do crente, da mensagem. Já não estou falando mais de pentecostais lá fora, não. Os crentes da mensagem, quando eles não creem que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão e revelou os 7 selos, eles não creem, Satanás toma posse deles, toma controle deles, como tomou o controle da terra, quando Adão passou a descrer no que Deus disse e creu no que Satanás falou, através da sua própria mulher. E você crê no que Satanás fala, através da sua própria igreja. A Eva, a mulher, a sua igreja. Uma vez Deus teve sob seu controle, Ele a pôs em órbita, Ele a pôs funcionar. Já pensou bem que perfeição Deus pôs a terra em órbita funcionar? Você sabe que hoje ela está até virada. Teve que acontecer isso, o dilúvio fez ela ficar inclinada.
E quando começar o Éden outra vez, ela vai voltar em si, tudo vai cair. Porque ela vai voltar na órbita correta, ela vai sair daquela inclinação que ela tem, e a hora que ela voltar, cai tudo. Você sabe, é um pouquinho de diferença que dá na Lua. Olha as marés, o que acontece, e é isso que vai acontecer. Deus vai fazer tudo voltar ao seu controle. Ele está fazendo o homem voltar ao controle dele. Ele está tendo controle sobre o homem. O primeiro homem que ele teve controle no século XX chamou William Marion Branham. A geração desta semente é que Deus terá controle sobre ela. Deus não pode controlar os demais denominacionais, Ele não pode controlar, mas homens que creram na revelação da palavra, como veio através de William Branham, abrindo o céu, revelando os trovões para nós, e você dizendo, amém, eu creio nisso. Deus está te controlando, mas os outros, Deus não tem poder para controlar, não. Ele deixa por conta do diabo. Ele deixou Eva por conta do diabo, ele deixou Adão por conta do diabo. Agora vocês não quis meu controle, agora vocês têm que passar pelo controle de Satanás, pelo controle do diabo. Mas eu vou expor minha lei aqui, a minha sentença sobre a serpente, sobre você. Eu vou pisar na cabeça da serpente. E sobre você, mulher, você com dor dará à luz filho. Não adianta querer sem dor, não. O certo mesmo é com dor para dar à luz filho, para cumprir a Bíblia. E você, homem, é do suor do seu rosto, você vai comer o pão de cada dia. Deus colocou uma sentença sobre cada um e olhou para a terra e disse, maldita é a terra por sua causa, homem. Mas não pôde amaldiçoar o homem, porque ele sabia, eu vou levantar o homem novamente. A terra está na mão de Satanás, todas as coisas erradas. E olha, ainda graças a Deus, é porque nós estamos na terra. Sempre Deus teve um povinho na terra, que Ele está controlando e fazendo a terra ainda produzir, por causa do povo de Deus. Os ímpios comem por causa do povo de Deus, eles não sabem. Os lares são abençoados por causa do verdadeiro crente, do verdadeiro eleito. Todo lar é abençoado. Você não precisa nem chegar lá e falar para eles. Você tem que crer nisto. Todo lar é abençoado. O seu patrão, a sua patroa, eles são abençoados. Os seus trabalhos se tornam prósperos, eles ficam ricos, porque eles têm você ali. Mas se você não prestar, você quebra qualquer patrão também. Se não tem semente, isso quebra qualquer patrão. E se esse patrão é um crítico daquilo que você tem, ele vai água abaixo também. Porque tem que respeitar o que Deus te deu. O controle está em você. Está em você. Aí, por que não estamos usando esse poder? Isso daí não é agora. Nós estamos com esse poder na vida sendo restaurado. Não é para usar para coisas mortais, naturais. Deus só fez o William Branham dizer haja esquilo. Não disse haja muita coisa, não. Ele podia fazer isso, que tinha palavra falada, mas é só o que Deus quer. E o que Deus quer para nós, Ele diz, você come o livrinho e profetize outra vez a povos, reis, nações e língua. Isso é o que eu quero que você vá e fale. Fale a palavra. Sabe o que é falar a palavra hoje? Ele saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos. Sai falando a palavra. Alguém está querendo ainda falar a palavra para salvar os outros, salvar filhos. Isso daí você deve crer. A palavra que você tem que falar como esposa de Cristo hoje é o que Ele mandou falar em Apocalipse 10, 8 a 11. Comeu o livro. Você vai ao anjo forte, pede para ele o livro, come o livro e profetiza. Só isso que eu quero. Amém. Uma vez Deus teve a terra sob seu controle, a pôs em órbita e a pôs funcionar. Teve o seu controle. Eu não vou poder. Aí ele diz, agora tomou Deus 6.000 anos. Não tomou todo esse tempo, porque Ele tardou esse tempo. Porque um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Então Ele foi 6 dias construindo o Éden, e o profeta diz, isso é 6 milênios. Nós estamos vivendo aqui, 6 milênios de perdição, de doença, de morte, mas essa terra já esteve sob o controle do Todo-Poderoso 6.000 anos antes disso. 6.000 anos para trás, aí já teve 7.000 anos. Por isso, quando eles vêm com esses dinossauros que tem aí sua carcaça 365 milhões de anos, isso é para formar ignorantes. A terra com criação, a terra em si, ela tem trilhões de anos, mas com criação, ela só tem 6.000 anos. Entende?
E aí você conta 6.000 anos aqui que Satanás está dominando e 7.000 que Deus dominou. Até nisso eu posso fazer conta, dá só 13, não dá mais. Se eles fossem uma ciência mais sábia, eles poderiam contar isso. Esses animais têm mais ou menos 13.000 anos, não, 360 milhões de anos. Não existe isso. É para formar incrédulos na Bíblia. As pessoas passam a não crer na Bíblia, mas eu prefiro crer na Bíblia. Não importa o que Josué diz, para sol, e a terra gira em torno do sol. Deus ouviu o que Josué parou, se foi preciso. Diz, mas se o sol parar, então a terra para de girar, aí cai tudo. Deus segurou tudo, foi um homem dele que falou, diz, para sol. Aí o crítico veio, ele falou para sol, mas eu só vivo parado. Mas procura no relógio do rei lá. Quantos graus voltou atrás? É mesmo, rapaz, aquilo ali dá tudo certinho. A ciência já contou até esse tempo e ela viu que a coisa é certa. Os atrasos que houve, tudo que aconteceu, é porque um diz para sol e parou quase o dia inteiro. E isso daí está faltando no calendário do mundo, do cientista. Está faltando esse tempo. Ele não sabe? Foi porque Josué mandou parar e parou mesmo. Parou. Se a terra parou de girar, e se ela parar de girar, cai. Não, não caiu. É um homem de Deus, era Deus em carne. O que é Josué? É Deus Salvador. O que ele está fazendo lá? Salvando Israel e mandando tudo parar. Parou, e Tulua no vale de Aijalon. Fica tudo quieto aí. É um homem de Deus que falou, simples. Talvez você pense, tem que preparar, estudar bastante. Não, o homem não sabia nada, simplesmente falou, simples. Ele falou e a coisa aconteceu porque tinha que falar conforme Deus mandou ele falar e fazer. Você só pode ver as coisas acontecidas quando você fala conforme que Deus mandou você falar e você faz conforme Deus mandou você fazer. E, olha, eu não quero pensar que Deus mandou eu fazer. Porque tem hora que a gente pensa que Deus mandou a gente fazer e Deus falou, eu não falei isso para você não. O senhor que me mandou. Ele disse, não, eu nunca mandei você não. Mas como que o senhor me mandou? Eu senti no meu coração, se a coisa está pegando fogo, estava ardendo. Falei, tem tanta gente aí que sente o coração está ardendo, está pegando fogo, e não fui eu que fiz. Mas eu creio que foi o senhor. Não. Você está vendo o que está dando? Não fui eu que te mandei. Agora, se ele mandou, você vai. Se ele mandou, filho, não importa com ninguém, você vai mesmo. Deus mandou eu fazer isso. Deus mandou. Por enquanto, Deus não mandou eu fazer mais nada. Quando eu comecei a viajar nessa mensagem, para lá e para cá, eu nunca gostei, só queria ficar parado. Eu queria que Deus dissesse, fica quieto. Fica parado. Fique como você está. E a coisa mudou, ele diz, sai, atende. Isso aí é o que eu, naquele tempo, senti, porque eu sou caseiro. Eu sou de casa mesmo, não quero saber de ficar viajando, eu sou de casa. Só sai porque é uma obrigação que tenho, porque eu fico com medo. Se eu não sair, Deus dá um jeito em mim. Eu vou preferir fazer isso daqui como irmão Branham até o final. Foi. Alguém podia pensar, Branham também morreu de acidente porque não parava. Não, porque Deus queria ele daquele jeito. É desse jeito que eu te quero. Entende? Então tem coisa que é do jeito que Deus quer. A gente vai ter que fazer como Deus quer. E ver se Deus nos vindicou daquela forma mesmo. Já foi eu quem fiz isso por você. É eu que estou te enviando. Não te enviei eu, abre a tua boca e eu a encherei. Pai Celestial, muito obrigado mais uma vez por este privilégio que nós temos de receber a sua palavra, de ouvir estas verdades nos dias em que vivemos. Obrigado, Senhor, pelo controle que o Senhor está tendo.
O Senhor está tendo controle sobre nós, não sobre toda a natureza, mas sobre nós, mostrando que nós também fazemos parte desta natureza, que quando nós somos controlados, então estamos indo para um Éden, onde o Senhor estará controlando novamente, como o Senhor controlou naqueles 7 primeiros 1000 anos, que o Senhor controlou antes que o homem caísse. E depois que o homem caiu, o diabo tem controlado toda esta terra e toda a natureza, e tudo está difícil mesmo, Pai. Por isso a sua palavra diz que a natureza geme, aguardando o dia da redenção. Pai Celestial, e nós estamos aqui nesta hora final, sabendo que está chegando o nosso momento da grande partida para a glória, no grande rapto que o Senhor prometeu, porque as coisas restauradas já mostram que o Senhor já tem 1 milênio aí pertinho, e que não terá nenhuma dor, nenhuma angústia, e aquilo que Satanás fez naquele milênio, onde estava Adão e Eva, ele não vai poder fazer nesse que nós vamos estar, porque Satanás estará amarrado, porque não terá nenhum dele, nenhum dos seus políticos, nenhum de seus religiosos, nenhum de seus incrédulos, para estar governando ali, governado no milênio. Mas somente os eleitos serão governados pela palavra revelada da hora. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida. Agora sou feliz. Que lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida. Agora sou feliz. Amém, irmão? Ele está sempre comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele quem me ajuda, e para Ele sempre eu viverei. Ele está sempre comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele quem me ajuda, e para Ele sempre eu viverei. Toda a igreja, irmão. Que lindo é o amor de Deus, pois tudo Ele fez por mim. Tirou-me da escuridão, me deu uma nova vida. Agora sou feliz. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele quem me ajuda, e para Ele sempre eu viverei. Ele está sempre comigo nas minhas caminhadas, eu sei, pois é Ele quem me ajuda, e para Ele sempre eu viverei. Amém, irmão? Você vive para Ele? Olha, irmão, depois que eu conheci que os selos foram revelados, olha a coisa, por isso que eu canto esse canto. Amém? A coisa mais máxima que aconteceu na minha vida. Amém? Que Deus abençoe, irmão. Amém? Amém, amém. Muito bom, não é bonito o cântico?
Muito bom. Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco aí através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osvaldo, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Gilson e família, irmão Dorival e família, irmão Joel Floriano e família, irmão Leônides e irmã Maria Ruth. Deus os abençoe. Irmão Cláudio Martins e família, Franca, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleide, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce. Irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmão Claudemir e família, irmã Enar Leal, irmã Thaís, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, irmã Camila, Paranaguá, Paraná. Irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Mesquita e família, irmão Celso, irmã Etienne, na casa do irmão Mesquita. Também irmão José Dolari e família, irmão Lauro Sieves, em Curitiba, Paraná. Irmão José Celso e família, Tibagi, Paraná. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Lourival e irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmã Adriana e família, irmão Moacir e família, pastor Fulque e família, pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus os abençoe. Irmão Regis Rivo e família, Belém do Pará. Deus os abençoe. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Paulo, irmã Dione, irmão e seu filho Antoni, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus os abençoe. Irmã Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, também ouvindo em São Joaquim da Barra. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Irmão Dorival e família, Franca, São Paulo. Família Covax, Portugal. Deus vos abençoe. Amém? Muito obrigado a cada um de vocês. E se Deus quiser, depois de amanhã, estaremos com vocês novamente. Aí no meio da página está funcionando um link com mensagens para você esta noite. Tem muitas mensagens ali que vai até lá para meia-noite ou mais, certo? Alguns que querem ouvir algum pedacinho a mais de mensagem, vai no meio da nossa página, tem um novo link onde você deve clicar para ouvir mensagens durante o dia ou mesmo no entardecer, a hora que você encontrar. Tem hora que nós estamos fora do ar, certo? Mas você procura e veja se dá para ouvir alguma coisa. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, povo de Deus. Amém. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender para ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas e o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém.
sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais. Do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para os